Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucio Salemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Bom, nesse vídeo nós vamos fazer dois exemplozinhos bem básicos em relação ao Switch Case. Como mencionei para vocês, eu não vou estar entrando em muitos detalhes neste módulo, porque acredito eu que todas as pessoas que estejam assistindo e que chegaram a este módulo aqui, elas já têm a premissa de saberem em relação a fluxos de controles de outras linguagens, inclusive o do próprio JavaScript. E o Switch Case eu não vou estar entrando em tantos detalhes, até porque ele não é tão performático. Você raramente vai ver um uso de Switch Case em algum bloco de código, porque ele é extremamente não performático, tá? Bom, então estamos aqui na aula 37 e nós vamos replicar aquele exemplo que nós falamos, na outra aula, em relação àquele exemplo da flor, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela. Então, vou criar aqui uma variável chamada flor, eu vou definir ela como tulipa. Observam que nos exemplos que eu tenho feito aqui de fluxos de controle, eu não tenho tipado essas variáveis, não tem a necessidade, até porque, por exemplo, vamos supor que eu gosto de tipar. O próprio TypeScript ele vai dizer assim, olha, nós já identificamos que essa variável aqui é um tipo string, então não tem a necessidade de estar tipando ele aqui, tá? Então ele fala aqui, ó, type string trivially inferred from string literal, remove type annotation. Então ele já identifica automaticamente que esse cara aqui, que essa variável aqui, na verdade, é uma string. Bom, vamos botar aqui o switch. O legal de você usar o code snippet do próprio VS Code, como você dá aqui um Ctrl espaço, ele já mostra aqui, ó, tá vendo? Um switch statement e já mostra um switch statement padrão e justamente do TypeScript, tá vendo? Então vou botar aqui, ó, ele pede para colocar aqui, nesse caso aqui vai ser a flor, tá? E os values, tá? Nesse caso aqui, a gente definiu ali rosa, né? Aí ali dentro eu botei uns consoles.logs aqui dizendo aqui, ó, que rosas são vermelhas, tá? Aí aqui, logo depois, tá vendo? Tem um break. Eu vou dar um Ctrl D aqui. Eu vou definir aqui violeta. Vou dizer que violetas são azuis e a tulipa são brancas, amarelas. Aí depende, vou botar brancas aqui, tá? E se não entrar em nenhuma dessas aqui, vai ter, nesse caso aqui a gente pode até deixar um break, mas não há necessidade. Mas a gente pode remover aqui. E vou botar aqui a seguinte frase, ó. Por favor, selecione uma outra flor. Vou copiar aqui o que já tinha escrito aqui do lado, para a gente não perder tempo. E feito, tá? Aquilo que eu falei com vocês, tá? As flores, elas têm mais de 200 tipos de flores. Temos girassóis, temos inúmeras tipos de flores. Aí vamos supor que eu defina um switch case para cada uma delas, para essas 200 tipos, e eu preciso encontrar somente uma. O que ele vai fazer, né? O switch case, por si só, ele vai entrar uma por uma até encontrar justamente a palavra key. Aí você vê que ele não é tão performático. Vamos supor que, sei lá, eu tenho aqui 200 flores e, sei lá, ela está na posição 196. Ele vai verificar 196. Aliás, ele vai entrar em cada case até chegar no número 196. Então, ele não é tão performático assim. Por isso que dificilmente vocês verão blocos de switch case vocês verão códigos de blocos usando switch case. Tá? Mas a gente ensina porque sempre pede para ensinar. Tá? Então, se a gente executar isso aqui, ele vai entrar justamente... Deixa eu só apagar isso aqui. Fechar aqui de novo. E ele vai justamente dizer que as tulipas são brancas.
Opa. Ele entrou na primeira premissa. Bom, eu tinha executado erradamente aqui, então vou botar aqui. Ele vai dizer que tulipas são brancas, tá? Um outro exemplozinho aqui que é um clássico, né? A gente sempre vê programinhas quando ensinam switch case, né? Fazendo esse exemplozinho aqui do dia da semana, né? Então vamos fazer aqui. E vai ser muito parecido com essa estrutura aqui, tá? Eu vou até copiar para a gente não perder tempo. Só vou mudar algumas variáveis aqui. Nesse caso aqui eu vou botar assim, ó. Dia, semana, tá? Vou dizer que é dia útil, semana. Vou dizer que os dias úteis da semana são no total 5. Quero definir que quinta-feira é um dia útil, tá? Então, vou botar aqui, ó. Dia útil da semana vai ser... Opa, vai ser aqui. E aqui, em vez de eu definir como uma string, eu vou botar um 0 aqui. 1, 2, aí eu vou botar aqui 3, 4, 5, 3, 4 e 5. E aqui eu vou definir os dias da semana. Vou dizer que o 0 se corresponde a domingo, 1 corresponde a segunda, eu vou dizer que o 2 corresponde a terça, opa, segunda, aqui vai ser terça, aqui vai ser quarta, quinta, opa, quinta e sexta. E aqui eu vou dizer que aqui não é um dia útil. Inclusive, vamos testar essa premissa do default. Vou botar aqui como sábado, né? E olha o que vai acontecer. Ele vai entrar justamente naquela frase do default, né? Olha lá, não é um dia útil. Mas se eu botar aqui um 5, que é uma quinta, uma sexta, perdão, aí ele vai entrar justamente dizendo que é uma sexta-feira. Bom, novamente, aquilo que eu falei com vocês, não tem muito o que explicar em relação ao switch case. Você só deve usar o switch case em casos, tipo, poucos casos, tipo, preciso definir duas coisinhas ali, um botão de ligar e desligar. Aí você pode até botar ali um switch case, quando tem somente no máximo três itens ali para definir, aí você pode até usar. Mas se tiver mais do que 3, não vejo utilidade de você já começar a usar o switch case. Talvez um enum, um array list e por aí vai. Tá? Tem outras formas de você trabalhar, tem um for each e por aí vai. Tá? Mas, novamente, como entra na premissa de ensinar o switch case, a gente precisa estar explicando aqui. Então, no próximo vídeo, a gente se vê, pessoal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar uma joinha. Eu peço a vocês a deixarem um feedback em relação se vocês estão gostando da forma como estou fazendo as datas de entregas. Eu pretendo concluir este curso até o meio deste ano. Tem muita coisa ainda para ensinar, mas espero concluí-lo o quanto antes. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.